O convite insistente de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão nesse momento. Convido você a abrir a Bíblia que você tem aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, e nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Esse texto de Isaías, capítulo 55, é a parte final de uma coleção, de um conjunto de textos conhecido como Deutero-Isaías, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo de número 55. E esse capítulo 55 é o finalzinho desse bloco de textos que tratam sobre o tempo de graça, da graça de Deus, o tempo da salvação, que trata sobre a bênção do Senhor concedida ao seu povo. Do capítulo 40 até o capítulo 55, o tema central desse bloco, desse conjunto de textos, é graça de Deus, convite de Deus, salvação de Deus, bênção do Senhor. E eu quero ler com você, 55 de Isaías, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo algum. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deleitará, irá se deliciar com as mais finas refeições. Dei-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para assim produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Te convido a orar comigo mais uma vez, rogando ao Espírito Santo de Deus que coloque essa palavra no mais profundo do nosso coração. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos calamos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nesta hora te pedimos que o Teu Espírito tenha essa liberdade de poder falar com a gente de um modo particular,
de modo individual, que cada vida, cada pessoa seja ministrada pelo Teu Espírito Santo nesta hora. Que essa palavra provoque em nós uma edificação extraordinária, ao ponto de mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento diante de Ti, diante do mundo, diante de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ler os profetas é sempre bom, porque profeta, no contexto bíblico aqui, do Antigo Testamento, no contexto do profetismo, é aquele que é a boca de Deus. O profeta é aquele que fala o que Deus quer dizer ao povo. O profeta, além de falar o que Deus quer dizer ao povo, o profeta também é voz de denúncia, é aquele que chega para denunciar o pecado, o mal, aquilo que está atrapalhando o crescimento do povo espiritual e está separando o povo de Deus ou de praticar aquilo que Deus quer para uma vida, uma existência, para vivermos neste mundo. Ler os profetas é sempre algo extraordinário. Ler o profeta Isaías é maravilhoso, porque o profeta Isaías se destaca entre vários outros profetas por apontar de forma veemente o Messias, ainda sem saber como seria, ou melhor, quem seria o Messias, mas já apontava como seria o Messias, como ele viria, como se comportaria, o que ele faria. E é esse Isaías aqui que está profetizando para o reino de Judá, também no mesmo período em que o reino do norte está sofrendo a dominação pelo povo assírio. E o caos se estabelece no reino do norte por causa da dominação assíria, e também o povo aqui do reino de Judá não tem conseguido caminhar com Deus, porque eles foram afetados por dominações também, e cada fé foi sendo enfraquecida e aplacando essa espiritualidade da cultura judaica, e cada um seguindo um caminho diferente do que Deus estabeleceu. Aí surge o profeta Isaías, profetizando, e a profecia do capítulo 5 que a gente acabou de ler, nós vamos encontrar um convite insistente de Deus. Um convite insistente de Deus para que o povo compreendesse que se seguir ao Senhor, estar com Ele, voltar-se para Ele, o povo viveria melhores momentos, o povo estaria vivendo algo maravilhoso, eles teriam o melhor de todas as coisas, porque Deus os ama e Deus quer o melhor para cada um de seu povo. O texto começa dizendo: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E o texto começa a dizer: venham, venham, venham. É um chamado, é um convite insistente de Deus, chamando o seu povo. Mas chamando para quê? Primeiro, chamando o seu povo para ouvir a sua palavra e para crer nas suas promessas. Deus está insistentemente convidando o povo a ouvir a sua palavra e a crer nas promessas que Ele tem para o seu povo. Ouvir o que Ele tem a dizer, ouvir o que Ele tem a mostrar, revelar, que o povo viveria se estivesse caminhando com Ele. Deus, assim como no tempo do profeta Isaías, Deus continua insistentemente nos convidando. Deus insistentemente hoje, através do Espírito Santo, que está aqui entre nós, o Consolador, Deus continua insistindo em seu convite. E qual é a insistência de Deus aqui com o povo de Israel? Ouçam a minha palavra, creio nas minhas promessas. E esta mesma insistência de Deus hoje
nós podemos ouvir através do Espírito Santo. Ouçam, percebam, o texto vai dizer ouçam, percebam, prestem atenção, fiquem atentos, não percam a minha voz, ouçam a minha palavra. Deus está insistentemente chamando o povo para que eles tenham uma atenção quanto à sua palavra, o seu ensinamento, quanto ao alimento diário na sua palavra. Ele está insistindo para que as pessoas aqui, o povo de Israel, crescem na promessa dele. Uma pergunta emerge deste primeiro momento, quando a gente aborda o convite insistente de Deus. E qual é essa pergunta? A pergunta é a seguinte: será que, assim como eu, você também não tem sido displicente quanto ao escutar, ouvir a voz, a palavra de Deus? Será que você tem sido, talvez, assim como eu, muitas vezes desatenta quanto à promessa, o que Deus promete para a gente? É só olhar o nosso comportamento diário, é só olhar a nossa maneira de lidar com a vida, é só perceber a nossa dinâmica com as coisas, com os nossos negócios, o nosso dia a dia. Aí nós vamos perceber quão distante nós estamos de ouvir, escutar, praticar a palavra de Deus e crer na promessa dele. A prova disso é que nós somos abalados constantemente por coisas que não deveriam nos abalar, porque nós temos a promessa de Deus de que Ele estaria conosco, e de fato está com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. A prova disso é que nós nos perdemos em nós mesmos, na nossa vontade, no nosso ego, no nosso jeito de lidar com a dinâmica da vida, quando na verdade a palavra de Deus nos orienta e nos chama a atenção e nos diz: é assim, é desse jeito, é desta forma. Mas a gente quer fazer do nosso jeito, do meu jeito, da minha maneira. Deixamos de escutar, de ouvir a palavra de Deus, o que ela diz sobre a minha relação conjugal. Eu faço do meu jeito. O que ela diz sobre a maneira de criar os meus filhos, eu faço do meu jeito. O que ela diz sobre a minha relação no meu trabalho, o que ela diz sobre o meu comportamento diante do mundo, o que ela diz sobre mim mesmo, o jeito que eu devo lidar com a vida. Eu vou renunciando, eu vou deixando de lado, e eu vou criando os meus caminhos, os meus próprios caminhos, a minha própria forma de vida, o meu jeito de viver. E quando tudo desanda, a gente grita: Deus, segura aí que vai cair tudo. Deus está insistentemente convidando o seu povo, aqui nesse texto de Isaías capítulo 55, para ouvir a sua palavra, para crer na sua promessa. Olha o verso 3 do capítulo 55 que diz: dê-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Olha, quantas almas estão sofrendo, angustiadas, quantas almas carentes, sedentas de Deus, morrendo. Quantas pessoas estão distantes do Senhor, porque não ouvem a voz de Deus. Esse texto nos confronta, igreja, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Deus insistentemente está te convidando para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra, a sua voz, e para crer na promessa que Ele tem para você, para mim e para você, para a sua igreja, para o seu povo. Mas também Deus está insistentemente convidando o seu povo, convidando aqueles que perderam as bases da sua identidade e da sua fé. Pois é, versos de número 6 e verso de número 7, isso fica muito evidente. Busquem o Senhor enquanto pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos,
Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O convite insistente de Deus é para aquela que perdeu as bases da sua identidade e da sua fé. O povo aqui estava perdendo a sua identidade e perdendo a sua fé. O reino do norte é invadido em 722 a.C. pelo Império Assírio. A dominação assíria, eles usam uma técnica de miscigenação para dominar o povo. Cada lugar dominado, o povo assírio pega gente de cada lugar, chega naquele novo lugar dominado e coloca essa gente toda lá para miscigenar, para casarem um com o outro. Cada um traz seu Deus, sua religião, sua cultura, e cria essa pluralidade religiosa e cultural, e vai enfraquecendo a identidade do povo dominado. Isso acontece no Reino do Norte. No Reino do Sul, a Babilônia carrega uma turma e vai levando para a Babilônia, outros ficam lá e vai sendo influenciado também por dominações outras. O povo está perdendo a sua identidade, está perdendo não só a sua identidade de Deus, mas está perdendo também a sua fé. Ei, espera aí, parece que nós estamos falando do século 21, não é verdade? Parece que nós estamos falando do texto agora. Deus está insistentemente nos convidando para nós revermos o nosso jeito de ser, porque muitos de nós já perdemos as bases da nossa identidade e da nossa fé. Miscigenou, misturou, confundimos fé com sincretismo religioso, confundimos espiritualidade com purpurina carismática, confundimos vida dedicada a Deus com ativismo religioso, confundimos amor ao próximo com apenas filantropia. Olha que coisa! Deus está nos convidando para resgatarmos a nossa identidade nele e a nossa fé. E esse convite é insistente. É um convite insistente de Deus para aqueles e aquelas que perderam as bases da sua identidade e as bases da sua fé. Será que você não faz parte desse grupo pelo qual Deus está insistentemente convidando para retornar a Ele? Será que você não faz parte desse grupo aqui? Será que você não está fazendo parte desse grupo de pessoas que perderam a identidade e que, portanto, não sabem mais quem são, e nem mesmo os outros conseguem identificar que ele ou que ela, que esta pessoa segue a Cristo Jesus? Tu é crente? Crente? Eu nunca vi tu falar de Deus. Tu é crente? Que igreja tu frequenta? Nunca te vi. Pois é. Volta e meia alguém é surpreendido, um cristão, pelo outro que pede a sua fé. E onde ela está? Eu nunca vi crente fazer isso que você faz, enrolar os outros. Eu nunca vi crente andar xingando desse que você xinga aí. Eu nunca vi crente fazer isso que você faz, comprar e não pagar. Cristão, desse jeito, nunca vi. Desse jeito que você se veste, essa roupa. Não, crente nada. Quem disse que é crente? Não, não é não. Crente, você desejando mal para o outro? Crente, você, aquelas postagens que você faz na rede social, aquilo ali é de crente? Não, vai enrolar outro, vai enganar outro, você não é crente não. Pois é, interessante que às vezes a perda de identidade é tão profunda, e a falta de fé também, que mesmo confrontado pelo outro, isso não dói mais, não dói mais. E a gente segue a vida. Antes, talvez, quando alguém dizia ou questionava a nossa identidade em Cristo Jesus, a gente ficava arrasado e pensava assim: é verdade, me confrontou, tenho que mudar. Hoje não, relaxou, não tem problema não, eu quero ser igual a todo mundo mesmo, porque aí não sou diferente e eu sou aceito em todos os lugares, acabou. E é assim que funciona. Deus está convidando o povo de Israel, aqui no capítulo 55 diz:
está convidando o povo de Judá, está convidando o seu povo para voltarem às bases da sua identidade e da sua fé. E é interessante que, geralmente, quando a gente perde a identidade ou perde a fé, isso é muito comum, isso é inerente ao ser humano, a gente começa a buscar objetos pelos quais possam justificar o nosso estado. Não, isso aqui foi porque fiquei magoado e aí eu tive que sair da minha comunidade de fé. Isso aqui foi porque eu estava muito envolvido com o trabalho, eu estava cheio de trabalho para fazer. Isso aqui porque eu estava cuidando da casa, da faculdade, dos meninos em casa, não estava tendo tempo para Deus. Não, isso aqui foi porque não cuidaram de mim direito, eu estava na igreja lá, não me discipularam, não cuidaram de mim, não me deram atenção. A gente começa a tentar argumentos externos a nós para justificar o nosso estado, o nosso momento, a nossa situação diante de Deus. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você fique triste com isso. Você e eu, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso estado espiritual. Não há nada que justifique. Não há nada que justifique o teu afastamento de Deus. Não há nada. Porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Não é pastor, não é igreja, não é liderança, não é família, não é o teu cônjuge, não é. Não são nenhuma dessas coisas. O único mediador é Jesus Cristo entre Deus e o homem. Você tem Jesus aí do lado de você? Tem Jesus para você? Perto de você? Tem. Então não tem desculpa nenhuma. Absolutamente. Não, foi a pandemia, pastor. Foi. Não, foi a pandemia. A pandemia fez isso comigo. Me fez perder a identidade, perder a minha fé. Mas a Bíblia fala, Paulo diz que a tribulação provoca em nós elementos positivos, produz a paciência, não é? A perseverança. Então Paulo está dizendo que a tribulação vai botar a gente para baixo, vai derrubar? Não, ele está dizendo que no momento difícil é aí que a gente se aproxima mais de Deus. Na verdade, a pandemia ou qualquer uma outra crise que veio até você só evidenciou uma coisa que já existia, que você não prestou atenção ainda. Não havia prestado atenção. Ei, preste atenção no teu reservatório, aquele lugar que você mantém a tua espiritualidade, o teu relacionamento com Deus. Talvez só tenha algumas gotas lá, porque há muito tempo que ele está vazio, porque você não enche, você não vai lá, não tem mais frequência aos cultos, 1h30 de culto para eu encher, não é? Então, não tenho mais outros elementos agregadores. Ei, dá um zoom aqui em mim que eu vou te falar uma coisa. Muita gente se perdeu de Deus, porque já estava perdido de Deus há muito tempo e não sabia. Muita gente se perdeu de Deus porque já estava perdido há muito tempo e não sabia. O que houve foi a consciência. Opa, eu estou perdido. O que houve foi a consciência. Perdi a minha identidade, perdi a minha fé, não ouço a palavra de Deus, não creio mais nas promessas de Deus. Estava morto, esqueceu de cair. Aí veio a pandemia, a última pá de cal. Morreu. Morreu. Vamos lá. O convite insistente de Deus para preencher. Deus está convidando o seu povo para preencher o vazio do nosso ser e trazer de volta o sentido para a vida. Ele está convidando o povo para preencher o vazio que está no povo e trazer de volta o sentido para a vida. E percebam que na dinâmica do texto, Deus está falando de alimento, Deus está falando de cuidado, Deus está falando de fartura, Deus está falando de celebração, Deus está falando de promessas maravilhosas, extraordinárias, e dizendo: venham, se você não tem dinheiro, venha, sem dinheiro você compra também, isso é graça, venham todos. A sensação é que Deus aqui é como um grande mercador, e que está num grande mercado, gritando aos ventos,
e dizendo assim: venham, venham todos, venham agora, venham aqueles que estão desviados, afastados, aqueles que estão sem ouvir a palavra, aqueles que estão sem crer na promessa, venham aqueles que perderam as bases da sua identidade, que perderam a sua fé, venha você que está vazio, venha você que está sem sentido para a sua vida, venham todos. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho de Jesus é esse chamado para todos e todas que estão cansadas, oprimidos, oprimidas, porque Cristo Jesus faz esse convite. É como se o texto de Isaías estivesse anunciando, apresentando aquilo que seria o papel, aquele que seria o papel do Cristo de Deus. Lá mais à frente, anos à frente, Deus está chamando, convidando insistentemente para preencher o vazio do nosso ser, trazer sentido para a nossa vida. A tua vida está ausente de sentido? Eu vou te falar o porquê que está acontecendo isso. Todo ser humano foi criado por Deus. Você não vem de nenhum outro lugar que não seja permissão divina, para que você viva e faça parte da existência. Todo ser humano foi criado, dentro dele existe um vazio, que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido exatamente por Deus. E aí a gente tem tentado preencher com uma série de outras coisas e elementos, mas nenhuma dessas coisas são capazes de preencher esse vazio, trazer satisfação, realização e sentido para a nossa vida. E então, se Deus não está lá, nesse espaço que você tem para ser preenchido por Ele, não adianta, porque não vai ter sentido para a sua vida. Satisfazer desejos é como enxugar gelo. Você tem desejo e aí busca, alcança, cheguei à felicidade, estou feliz, depois está infeliz novamente, porque uma outra coisa, um outro desejo surgiu, e vai seguindo a vida assim, satisfazendo desejos. E nunca realização plena, nunca satisfação plena. Deus está dizendo: quem tem vazio no seu ser, quem está precisando de sentido para a vida, venha. É um convite insistente dele, para preencher o vazio, para trazer sentido para a vida. Ah, minha vida está sem sentido, mas quando eu casar, eu encontro o sentido da minha vida. Ledo engano, não é assim. Não, minha vida está sem sentido porque eu não consegui ainda ter uma estabilidade no meu emprego, porque eu não consegui ainda um filho, porque eu ainda não consegui um neto. Está faltando sentido na minha vida porque eu ainda não alcancei todos os meus objetivos traçados. Eu ainda não alcancei o meu objetivo, por isso a minha vida não tem sentido. Ei, quem te falou que felicidade é algo que você alcança, te enganou. Que satisfação é o ter alguma coisa, te enganou. Porque felicidade tem muito mais a ver, me parece, com a maneira, o jeito como eu caminho, do que o lugar onde eu chego. E é essa busca pela felicidade que tem gerado esse caos social. Pessoas roubam por causa da felicidade, porque querem ter algo. Percebam que é pensar sobre o sentido da vida, é pensar sobre o sentido primeiro da existência. Fomos criados por Deus para adorar a Deus, servir a Ele e apresentar o seu reino às pessoas que não conhecem ainda. Se eu fujo disso, eu estou realizando os meus projetos e propósitos, mudança de sentido. Deus está convidando insistentemente: venha você que tem vazio dentro de você, você que não tem sentido para a sua vida. Talvez eu estou falando para você aqui, e você está dizendo: é verdade, essa palavra é comigo, olha, nossa, essa semana eu estava pensando, puxa vida, eu estou sem sentido na minha caminhada, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes o sentido não está em fazer alguma coisa, mas se tornar alguma coisa, se tornar algo. Tem a ver com a identidade, o que eu me torno, o que eu sou em Deus, em Cristo Jesus. Mas Deus continua no texto, Deus continua insistentemente convidando o seu povo. E o convite insistente de Deus é um convite para dar meia volta e alinhar os nossos caminhos e os nossos pensamentos com os caminhos e os pensamentos de Deus. Aí é mais difícil, aí é muito difícil, é difícil demais. Você ouviu o que eu falei? Você acabou de ouvir isso que eu disse? O convite insistente de Deus aqui
é para nós darmos meia volta, assim como foi para o povo, e alinhar os nossos caminhos, os nossos pensamentos com os caminhos e os pensamentos de Deus. Olha o que o texto está dizendo no verso 8 e o verso 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus, aleluia, amém. Era para dizer amém também, vocês aqui, você em casa. Mas talvez o dizer amém é mais complicado, porque é difícil esse negócio. Alinhar, dar meia volta, alinhar os meus pensamentos e os meus caminhos com os caminhos e os pensamentos de Deus, dá muito trabalho. Nossa, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida, eu vou ter que mudar muita coisa, eu vou ter que mudar praticamente tudo. Eu vou ter que mudar tudo. E Deus está convidando insistentemente o seu povo, porque é assim, eu quero uma coisa, mas Deus diz que eu tenho que fazer outra. Ou melhor, Deus me apresenta outra, e eu entendo o que tenho que fazer. E aí, o que vocês acham disso? Deus está convidando insistentemente a darmos meia volta e alinhar os nossos caminhos e os nossos pensamentos com os caminhos e os pensamentos dele. E aí, aceita esse negócio? Você aceita isso? Quais são os teus pensamentos? Quais são os teus caminhos? Se forem caminhos de justiça e pensamentos de justiça, de paz, de igualdade, de amor, de perdão, de benevolência, de mansidão, se forem esses aspectos elementares, eu diria, características da tua vida, está tudo certo. Pensamentos meus e caminhos meus alinhados com pensamentos de Deus e caminhos de Deus. Agora, se não tem nada dessas coisas ou parte dela, eu preciso atentar ao convite e à voz de Deus, de dar meia volta e alinhar os nossos caminhos e pensamentos com os caminhos e pensamentos de Deus. Deus está chamando o seu povo aqui, através do profeta Isaías, dizendo que os pensamentos e os caminhos dos que estavam lá em Israel não estavam seguindo, ou era contrário. O pensamento era contrário. O caminho era contrário aos caminhos de Deus, aos pensamentos de Deus. Puxa vida, começar a semana com uma palavra dessa. Hein? Imagine aí, você que veio achando que, sei lá, talvez uma palavra mais no sentido coach, sabe? Aquela coisa que te pega, te eleva e te massageia e te fala assim, semana boa. Agora você tem uma palavra que Deus te convida insistentemente para ouvir a voz dele e para quê nas suas promessas. Te convida a você que perdeu as bases da tua identidade espiritual e da tua fé. Te convida a você que tem vazio e falta de sentido para preencher o teu vazio e dar sentido à tua vida. E agora, para acabar de fechar o negócio, Deus te convida e me convida insistentemente para dar meia volta e alinhar os nossos caminhos e pensamentos com os caminhos e pensamentos dele. E aí você fala assim, ferrou tudo, porque eu vou ter que mudar toda a minha vida. Os meus negócios, as minhas coisas, vou ter que mudar tudo. Mas como não sou eu que estou te convidando, é Deus convidando o seu povo, e a palavra dele é uma palavra que ela não desatualiza, ela é sempre para hoje, é sempre atual, é sempre para agora, é uma palavra que vem a mim e que vem para você. Que tal a gente orar? Que tal a gente orar diante desse confronto, dessa palavra agora? 4 aspectos pelos quais Deus convida insistentemente o seu povo para mudarem. Apenas 4.
mas que trazem implicações seríssimas para a nossa dinâmica de vida, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver. O que me resta fazer é orar, é pedir graça e misericórdia ao Senhor, para que essa palavra não seja apenas aquele tipo de informação que eu recebo, mas que não muda nada na minha vida. Tipo, você sabia que os golfinhos, eles dormem de olhos abertos? Nossa, isso mudou a tua vida? Não. Você sabia que numa colher de chá cabem 70 gotas de água colocadas com conta-gota? Nossa, uma informação, mas não mudou nada a minha vida. Então, para que esta mensagem, esta palavra faça sentido e mude a sua vida, precisa ser internalizada, precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você ao longo dessa semana, começando agora, orando, sendo sincero, sendo sincera, pedindo misericórdia a Deus e prostrando, dizendo: Deus, nesta hora, Pai, eu fui confrontado, eu estou aqui moído pela Tua palavra, mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu aceito o Teu convite insistente. Deus está insistentemente nos convidando. Fica de pé, você que está aqui, você que está em casa, acompanha essa oração, ora com a gente também. Se você está aí com a sua família, em sua casa, reúne a sua família, dá as mãos, vamos orar ao Senhor agora, dizer: Senhor, insistentemente, eu sei que o Senhor está nos convidando, e 4 coisas importantes nós percebemos aqui, que são necessárias para nós mudarmos. E sozinhos nós não conseguiremos. Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Conversa com Ele. Fale sobre você. Fale sobre a tua dinâmica de vida. Fale o que você sente. Fale de que você precisa. Senhor Jesus, esta palavra mexeu muito comigo, Senhor. Mexeu com o meu coração, com a minha vida. O meu pedido ao Senhor nesta hora é que o Senhor me ajude a viver tudo o que foi ouvido, lido por esta palavra, Senhor, e nesta palavra. Ajuda o meu irmão que está lá do outro lado, em casa, participando com a gente desse culto, não estão aqui. Os meus irmãos que estão aqui também, eu oro por cada uma dessas pessoas, Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai. Aqueles que estão buscando sentido, porque não tem sentido, porque tem vazio dentro de si, o Senhor está convidando: venha, venha, venha. Aqueles que já perderam as bases da sua identidade, da sua fé, Deus está dizendo: vem, venha, insistentemente. Aqueles que não conseguem, aquelas que não conseguem ouvir a palavra e crer nas promessas de Deus, está dizendo: venha, ouça, creia. E mais ainda o texto diz que a gente precisa dar meia volta para que os nossos pensamentos, os nossos caminhos se alinhem aos pensamentos e aos caminhos de Deus. Senhor Jesus, não é tarefa fácil. Não, não é. Eu sei que não é. É difícil, sim. Mas é difícil quando contamos com a nossa própria força de nós mesmos. Mas nós temos o Teu Espírito Santo. Esse Espírito que aqui entre nós está, que em cada lugar, cada canto, cada pessoa que participa com a gente, ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo está lá, eu sei que está lá, e pode mudar realidades, pode mudar as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Senhor, no poder transformador do Teu Evangelho.
Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo que transforma a nossa vida. Obrigado, Deus, por este convite insistente. Obrigado por insistir em nós, na nossa vida. Obrigado por insistir para que haja salvação, conserto, nova aliança, mudança de vida. Obrigado por insistir pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos dá, Pai, uma semana feliz e cheia de paz. Que mudanças aconteçam dentro de nós e através de nós. Nós oramos pelas pessoas que estão doentes agora nos leitos de hospitais, algumas em casa se recuperando, algumas diagnosticadas com a Covid-19, outras experimentando outro tipo de enfermidade, vivenciando outra realidade de enfermidade. Nós oramos por cada uma dessas pessoas e muitas delas nos assistem agora e ouvem esta palavra. Eu oro por cada uma delas, Senhor, e digo: Deus, cura cada uma. Visita com Teu Espírito Santo, que o Teu bálsamo sarador recaia sobre cada uma delas, que possam sentir essa cura imediata, instantânea, agora, em qualquer lugar, que o Teu Espírito Santo esteja curando, Senhor, a alma, o corpo, as feridas, que todos e todas sejam tocados e tocadas pelo Teu Espírito Santo. Essa é a semana, Senhor, que seja uma semana de conserto de vida, de nova aliança com o Senhor, que a Tua presença seja constante em cada um de nós. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.